Já convido o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, na qualidade de presidente da mesa redonda sobre violência contra o pediatra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse 4º Fórum de Pediatria, de estar participando dessa mesa de extrema importância, né, dentro da realidade que nós temos vivido, né. Eu vou convidar a doutora Ana Rosa Castelhães dos Santos, nossa secretária, para nos ajudar aqui na condução dos trabalhos, pautando a importância desses fóruns de pediatria que estão ocorrendo aqui no Conselho Federal de Medicina. A Câmara Técnica tem feito um trabalho extremamente importante com a discussão de temas que, muitas vezes, nós não temos a oportunidade de discutir no nosso dia a dia, e trazendo, né, para um grupo de pessoas que trabalham com essa área a possibilidade de discutir isso de uma forma mais aprofundada. Eu acho isso de extrema importância. Na pessoa do Dr. Sidney, eu parabenizo aí o trabalho da Câmara Técnica. Nós temos essa mesa, violência contra o pediatra, que eu entendo também de muita importância, principalmente no momento que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos encontrando na saúde, as dificuldades que nós estamos vivendo e os reflexos que isso tem na atividade profissional, principalmente no pediatra, que está ali na linha de frente, né? Nós teremos oportunidade aqui de ouvir dos palestrantes, né, abordagens com relação à origem e formas, aspectos jurídicos, prevenção, que, com certeza, nos trarão informações importantes para ajudar na nossa condução do dia a dia dessa situação nos nossos estados. Eu vou passar a palavra à doutora Ana Rosa para que ela possa fazer a composição da mesa, convidando os nossos 3 palestrantes. Bom dia a todos. Agradeço da mesma forma a participação do fórum. Vamos iniciar com aspectos jurídicos. Por favor, Dr. Cláudio Barsante. Dr. Cláudio Barsante, presidente da Sociedade Paulista de Pediatria, membro da Câmara Técnica de Pediatria do Conselho Federal de Medicina, mestre em Pediatria pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, doutor em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, médico responsável pela UTI pediátrica do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e advogado atuante na defesa dos direitos dos médicos e profissionais de saúde. Bem-vindo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora desse 4º Fórum. Eu faço na pessoa do presidente dessa mesa, Dr. Fábio Guerra, e gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Dr. Sidney Ferreira pela forma e como ele capitaneia a Câmara Técnica de Pediatria aqui no CFM, com o brilhantismo que lhe é peculiar, e sempre dando a possibilidade de que todos participem e discutam temas tão importantes. Como foi dito no início da apresentação, é muito importante esse tipo de reunião, porque todos nós, enquanto pediatras, nas trincheiras, nas filas, nos trabalhos, estamos percebendo o que tem ocorrido em relação às pessoas e ao trabalho do pediatra. Portanto, discussões como essas e dados devem ser apresentados para que a gente, juntos, sociedades e especialidades, conselhos regionais, Conselho Federal e outros órgãos de representação da classe médica, além do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, nós possamos todos nos unirmos e conseguirmos aí diminuir esses índices que tanto nos alardeiam. Coube a mim, talvez aí pela experiência nos 2 campos, no campo médico e no campo jurídico, apresentar o tema violência contra a pediátrica em relação aos aspectos jurídicos. Se eu vencer o computador aqui, vamos... não está funcionando. Para onde eu aponto?
vocês colocam o tempo. Tem um tempinho aqui. Então, aí, por favor, aí volta, porque senão... Está travado aí. Sandro, zera o tempo aí, por favor. Não zerou. Bom, eu vou iniciar. Com um tema como esse, não dá para a gente fazer algumas considerações iniciais que são importantes para mostrar a importância do assunto e mostrar que esse assunto se transforma cada vez mais como um fator de explosão mundial e de preocupação de saúde pública, né? Virou realmente uma epidemia as agressões contra os profissionais de saúde. Isso é uma verdade contra os médicos, e quando nós vemos a atividade pediátrica, devido à tensão que está envolvida na atenção prestada pelo pediatra na condução da saúde das crianças e dos adolescentes, essa realidade também se exacerba. Acabou de sair agora, no final de setembro, no dia 26 de setembro de 2018, um manifesto, uma campanha lançado pelo CREMESP, pelo Corém e pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, dos quais quase 7.000 profissionais foram entrevistados, mostrando que quase 72% referiram que foram vítimas de violência. E desses, 70% de agressão contra o médico e 60% das agressões contra a enfermagem se deram nos serviços públicos. E demonstrou-se, nesse trabalho, que a violência psicológica, através da agressão verbal, superou os casos de violência física. E também há um destaque de que as mulheres e os profissionais com menos de 40 anos são os mais expostos e os que sofrem mais ataques. Também, em setembro de 2018, a Associação Paulista de Medicina entrevistou 509 participantes e também determinou um pouco mais de 71% sofrer algum tipo de violência em ambiente de trabalho. E mais ou menos dessas pessoas, os locais em que eles trabalhavam, 50% não têm qualquer preocupação ou equipe de segurança. Quando verificamos esses números, acho que estão me boicotando. É a violência contra o apresentador. Agora não sei se passou, espera aí. Quando nós analisamos especificamente uma pesquisa feita na Sociedade de Pediatria de São Paulo, vejam bem, essa pesquisa foi uma pesquisa de resposta espontânea, então ela não pode ser caracterizada com um valor estatístico verdadeiro, né? Então, mas provavelmente quem respondeu já respondeu porque já tivesse sofrido algum tipo de violência e quis apresentar esse dado. Mas nós perguntamos para 345 pediatras, perguntamos para os 5.000 associados da Sociedade de Pediatria de São Paulo, desses 345 responderam e mostraram que 64%, quase 65% desses pediatras já tinham sofrido algum tipo de violência. E isso foi pesquisado no início de 2017, do ano passado. É bom que vai ser 30 segundos para eu falar do coisa e 30 segundos para mudar, né? Ainda, quando nós perguntamos a esses colegas que responderam espontaneamente à pesquisa que tipo de violência eles haviam sofrido, vemos também que há um predomínio da violência psicológica, mas a violência física e a violência e uma forma de violência muito perigosa e da qual não se apaga a memória praticamente eterna é o cyberbullying. Então, um dado que nos assustou muito nessa pesquisa e que também, se nós formos avaliar Tá, você volta, por favor? Pode passar.
Então, com essas considerações, o que nós percebemos é que há um aumento da sensação de insegurança de todos os profissionais envolvidos, num círculo vicioso que aumenta o medo, diminui a procura pelos serviços mais distantes ou que há relatos de agressões contra os profissionais. Essa diminuição de preenchimento de vagas leva a uma maior demora, que a demanda continua ou a mesma ou maior, leva a uma maior demora na consulta e isso aumenta a agressão. Então, vejam que a gente fecha um círculo cada vez mais perigoso para nós enquanto profissionais. Questiona-se, será que isso é uma falência do sistema público de saúde? Pela PM, nós temos, pela pesquisa que eu acabei de relatar, que quase 71% das agressões ocorreram em serviços públicos, mas quase um quarto delas ocorreram também em hospitais privados. E vejam só, quase 7% em consultórios privados. Então, dizer que isso se restringe ao serviço público, acho que é um equívoco de história e um equívoco estatístico. No CREMESP, no estudo do CREMESP, 70% das agressões contra médicos e 60% das agressões contra a enfermagem também foram em serviços públicos, mas existe um percentual importante que se diz em relação ao serviço privado. E quem é que agride? Então, na pediatria, o paciente agredir, acho que até é normal, né? Na hora que a gente vai abaixar a língua, lá sempre toma um chute e tal, mas não é uma agressão agressiva, é uma agressão relacionada ao atendimento. São, normalmente, os familiares e acompanhantes da criança. E ainda, não vou me deter, mas para que a gente entre exatamente no aspecto legal, acho que é importante que nós destaquemos quais são as causas que são mais relacionadas à questão da violência contra o pediatra. E temos lá, a que é mais referida e a que mais a gente sofre na pele mesmo é a demora no atendimento. Eu sou de um hospital que é considerado o Hospital das Clínicas da Zona Leste de São Paulo, que nós temos uma população-alvo de 3,5 milhões de pessoas a serem atendidas, em que, não raras vezes, as filas chegam a 2, 3, 4 horas, tanto na parte pública quanto na parte de convênios. Nós temos um hospital que é referência do setor privado de São Paulo, em que uma paciente minha de consultório aguardou 6 horas para ser atendida no pronto-socorro. Discordância quanto às condutas. E aqui, no pediatra, existe uma coisa muito delicada, que é a questão do atestado para o acompanhante, o atestado para os pais, o atestado para o tratamento da criança. Normalmente há brigas porque os pais ou a mãe deseja, em algumas situações, ter um atestado para que ela permaneça mais tempo em casa cuidando da criança e o pediatra se nega e ele é agredido por isso. Lógico que todos sabemos, e estamos vivendo aí há poucos dias de uma eleição em que realmente há uma guerra de polos, que o nosso momento histórico, político e socioeconômico está tendendo a fazer com que nós tenhamos posições um pouco quanto radicais. Então, isso também, sem dúvida nenhuma, se reflete no campo do atendimento médico. Não há como dizer que nós também não somos responsáveis por parte do que está acontecendo. Então, a inadequação de postura dos profissionais de saúde e do pessoal de atenção, que presta o atendimento inicial, com, às vezes, palavras ou formas ou atos agressivos contra a pessoa que já se encontra numa situação fragilizada. Ou, às vezes, até a forma de apresentação, por vestes, por palavras indelicadas àquelas pessoas, fazem também com que eles se tornem não nossos companheiros no tratamento, mas, às vezes, nossos inimigos. Há também uma proliferação de faculdades de medicina com uma formação acadêmica imprópria, como também há uma proliferação de faculdades de direito em que se formam profissionais de direito e que muitas vezes se jogam em aventuras jurídicas, fazendo processos sem qualquer fundamentação contra médicos e profissionais de saúde. Isso ligado a uma diminuição da educação continuada, com uma diminuição do aprimoramento, que nós vemos na nossa sociedade que mais de 60%, 70% dos nossos associados têm mais de 45 anos de idade, demonstram que os jovens não estão muito com vontade do associativismo e as sociedades são uma forma
de estar levando essa melhoria, essa educação continuada. Mas, sem dúvida nenhuma, o fator, a pedra de toque, né, responsável por esta piora na relação e por causa do aumento das agressividades é a deterioração da relação médico-paciente, pelo que todos devemos melhorar, lutar pela sua melhora. Então, assim, vejam, uma das colocações, quando nós fizemos a nossa pesquisa, foi perguntar como o profissional avaliava suas condições de trabalho, incluindo ambiente, equipamentos, materiais à disposição e equipes profissionais. E vejam só, a grande maioria considerou regular ou ruim ou péssima essa forma de trabalho, essas condições de trabalho. E aqui eu já começo a colocar os aspectos jurídicos. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco de você ter uma violência contrária a você enquanto profissional ou atendente. E aqui, esse sucateamento da saúde, por falta de recursos, por má administração ou até por descompromisso, pode levar a uma responsabilização ética, criminal e civil do gestor. Então, enquanto nós estamos à frente do atendimento, nós não podemos deixar de relatar aos profissionais que são superiores, que têm cargos de chefia, ou profissionais como diretor clínico e diretor técnico, que eticamente é responsável por todas as falhas ou todas as ocorrências que venham a acontecer no hospital, levar o que está acontecendo. E lembrando que esses cargos levam em si essa responsabilidade. Na mesma direção, quando nós perguntamos se os serviços públicos aos quais aquelas pessoas pertenciam tinham alguma forma, algum tipo de prevenção e segurança. E o que nós vemos? Que a grande maioria, cerca de 80%, quase 80% desses serviços não tem isso. E, novamente, aqui, cabe a responsabilidade ética, criminal e civil do gestor. Aliás, existem alguns trabalhos feitos fora do país em que uma das ideias remendar o que aconteceu, não o prevenir, mas seria disponibilizar para todos os atendentes da rede de saúde um seguro que permitisse, em havendo alguma agressão e alguma deterioração da saúde da pessoa, física ou psíquica, ele ter essa cobertura de seguro. Acho que pulou um. Nos serviços privados, que a gente pensa, não, aqui a história vai ser diferente, realmente é um pouco diferente. Mas se os senhores virem, vão perceber que cerca de 60% também não tem preocupação em relação a esse aspecto. Tá? E aí, depois de acontecido, houve medidas e auxílios efetivos por parte dessas diretorias? Então, aqui nós não estamos falando de prevenção ou da possibilidade de acontecimento. Nós estamos falando de fatos realmente ocorridos. E o que temos aqui, que vejam só, 85% dos serviços não tiveram nenhuma posição de ajuda, de auxílio, de amparo a esse profissional agredido. E aí, há algumas coisas. Novamente, destaque-se a sensação de impunidade, círculo vicioso, com diminuição devido a uma diminuição das denúncias, ou não existência de denúncia do profissional que vê que não adianta fazer essa denúncia. E, fechando o círculo, uma diminuição do apoio institucional a esses profissionais lesados, nós vemos que a legislação trabalhista diz em seu artigo 157 que é a obrigação da empresa que o trabalhador tenha o direito à segurança no trabalho. Onde está existindo esse compromisso, essa relação? Novamente, podemos responsabilizar, agora, não mais só ética, civil e criminalmente, mas também na esfera administrativa, ou seja, na esfera trabalhista. E lembrar uma coisa que normalmente os profissionais não sabem. Uma vez agredido, o profissional deve fazer a comunicação de acidente de trabalho. É um acidente de trabalho. E isso deve ser levado, porque se isso depois tiver repercussão física ou repercussão psicológica, o afastamento do trabalhador só se dará se você realmente documentou. Então, além da documentação no prontuário médico, nos documentos médicos, você deve fazer a notificação do acidente de trabalho. E lembrar que, se não estiver sendo dado o amparo trabalhista necessário, existe a possibilidade de uma rescisão indireta do trabalho,
que o trabalhador recebe todos os seus direitos como se ele tivesse sido demitido pela empresa. 5 e ainda, minutos, doutor Cláudio. Pois não. 5 minutos. Obrigado. Você já me deu os 2 a mais aí. Obrigado. Lembrar que pela NR9, né, que são as normas de proteção ao trabalhador, não há referência para estresse laboral. E nós temos visto que o acontecimento de burnout em pediatria é uma realidade cada vez maior, de maior destaque na maioria das especialidades. Ainda, o atendimento pediátrico não realizado por pediatras, por não pediatras. Nós vemos esse trabalho, é um trabalho do CFM, mostrando que as famílias têm interesse, têm a confiança no atendimento de crianças e adolescentes pelo pediatra. Qualquer médico pode fazer o atendimento pediátrico? Pode, só que ele também pode ser questionado e responsabilizado por isso. Outro aspecto que nós temos que tomar é em relação ao desconhecimento dos direitos e deveres de médicos e pacientes. Eu fui chamado para dar uma entrevista sobre o uso de WhatsApp. E, realmente, isso é uma coisa que a gente tem visto aí, aberrações, né? E eu sou frontalmente contrário, e quando eu faço a primeira consulta, eu exponho isso ao paciente, que eu não respondo o WhatsApp. O WhatsApp eu entendo que não é para a relação médico-paciente. E quando nós vamos no Código de Ética Médica, ela está explicitado no seu artigo 37 que não se pode prescrever tratamento ou qualquer outro procedimento sem exame direto do paciente, caso do WhatsApp. Ainda se nós formos para outro artigo, vemos que no 114 está mais explícito, que é proibido consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Ainda, isso tem sido uma rotina. Eu recebi essa foto quando eu estava vindo para cá, do meu grupo de WhatsApp da minha turma. Existe um rapaz, esse rapaz, o único homem aí do grupo é da minha turma. E muitas vezes essas fotos correm mundos e, às vezes, com pacientes expostos, como pediatra, o neonatologista gosta muito de pegar a criança no colo, né, e fazer fotografia sem autorização da família, né? Então, aqui nós temos o perigo da quebra do segredo médico, enquanto infração ética, enquanto infração criminal e enquanto infração que pode ressarcir, dar direito a ressarcimento, porque existe um direito à imagem que é sagrado pela Constituição e pelo Código Civil. Aqui foi uma foto de uma cliente nossa do escritório que nos procurou alguns dias depois. Ela tinha colocado a foto, a primeira cirurgia de megacólon que ela tinha feito quando acabou a residência, e ela colocou com essa foto de felicidade, e isso tomou o mundo. E, quando ela nos procurou, ela tinha tido já mais de 3,5 milhões de acessos no mundo inteiro. E ela veio nos procurar, quanto advogados, o que ela podia fazer. A nossa orientação foi, eu sou devoto de Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida, foi falar para ela ir rezar em Nossa Senhora da Aparecida, e até agora deu certo, porque ela não foi denunciada em nenhuma das esferas. Lembrar que os médicos, hoje em dia, cada vez mais se gravam as consultas, tá? Então, isso serve como prova lícita à vasta jurisprudência. Então, sempre informar aos médicos que uma forma de agressão é a coleta desses dados para futuros processos contra os próprios profissionais. Mas também tem o outro lado. A internet pode ser usada como ferramenta de defesa do médico. E nós temos aqui, no Jornal de Santos, a tribuna, em que houve uma determinação favorável ao médico que foi destratado para o mundo através do Facebook. E aqui estão todos os crimes que a pessoa pode responder, e essa mãe foi obrigada a pagar uma indenização de R$10 mil contra o profissional. Aqui é o final da redação, colocando exatamente esses dados. E não há como se falar em violência contra o profissional de saúde se a gente não falar da realidade dos processos judiciais contra o profissional médico. Nos últimos 2 anos, o nosso escritório experimentou um aumento de 376% no número de casos de ações contra médicos. Então, isso é uma realidade, não é uma brincadeira, são 20 anos nessa área, e com esse incremento nesses 2 anos. E olhem só, 85% dos que responderam à nossa pesquisa
tem esse tipo de processo. E, obviamente, que isso piora quando o Superior Tribunal de Justiça coloca no ar um vídeo institucional de quase 2 horas ensinando como processar o médico. Não há aqui como se encerrar o tema. É realmente importante que nós tenhamos ações, reuniões como essas, e eu me coloco à disposição para o final estar discutindo. Desculpe, talvez eu tenha avançado uns 30 segundos aí na apresentação. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Cláudio pela brilhante exposição, pelo tempo que foi cumprido, e com certeza teremos muitas perguntas na hora do debate. Te convido para sentar aqui para acompanhar. Agora chamamos o Dr. Sidney Ferreira, por favor, à mesa. Dr. Sidney é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá, nas cadeiras de Pediatria e Pneumologia Pediátrica. Integra a diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, como secretário-geral. É conselheiro federal de Medicina, integrando a diretoria do Conselho Federal de Medicina. É coordenador da Câmara Técnica de Pediatria, e ele agora começa a discutir com a gente origens e formas. Por favor, Dr. Sidney. Obrigado, bom dia a todos. A parte que me coube desse latifúndio, eu falar sobre as origens e formas de violência, e é a primeira vez que eu sou escalado no fórum do CFM, porque eu sempre me neguei a ser escalado, e dessa vez aceitei porque a pressão foi muito grande. Então, tipo assim, né, você vai ter que estar lá assim o dia inteiro. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá então, né? Então, vou falar sobre as origens e formas da violência, procurar dar uma geral bem rápida. Primeiro, nós temos que lembrar que as profissões com mais confiança, quer dizer, que o povo tem mais confiança, é a medicina. Depois vem a de professor, depois vem a de bombeiro. Então, não deveria haver nenhuma violência, né, com relação a essa questão. Na última demografia, agora de 2018, publicada pelo CFM e pela USP, mostrou mais de 450 mil médicos, e nessa distribuição, 21% trabalhando somente no serviço público, 26% somente no serviço privado e 51% trabalhando nos dois lados. Está ruim mesmo. Bem, eu resumi um pouco algumas origens que podem levar a essa questão da violência, que é, primeiro, a superlotação, sobrecarga de trabalho, salário, né? Nós já sabemos de cor, né, e salteado essas origens. A precarização do vínculo, a quebra da autonomia do médico, da prerrogativa do médico, as condições de trabalho. Nós temos uma pesquisa de uns 4 anos em que o médico colocava como prioridade as condições de trabalho. Em terceiro lugar vinha o salário. Condições de trabalho, plano de cargos, carreira e vencimento, ou a carreira de Estado, e, em terceiro, o salário. A rotina, que é uma rotina dura, uma rotina massacrante, de você trabalhar sem condições. Trabalhando com condições já é um problema, qualquer rotina. Que causa dano psicológico, doença somática, morte do médico por doença ou mesmo por suicídio. Nós estamos trabalhando, o Léo Sérvio, que vai falar daqui a pouco, o nosso conselheiro, psiquiatra, ele está coordenando uma pesquisa que o CFM está fazendo sobre suicídio entre médicos, né, que brevemente será publicada. Semana passada, eu e Léo participamos da Force, que é um planejamento, quer dizer, que é um movimento interinstitucional com relação a suicídio dos estudantes de medicina. Então, também estamos trabalhando nisso. Então, no Conselho de Medicina do Rio, nós fizemos uma pesquisa 2008, 2012 e 2015 sobre
se o médico achava que sua equipe estava completa ou não. A maioria, a grande maioria, dizendo que não. E por que não? Porque a sobrecarga de trabalho, porque o salário, as condições indignas, tudo isso faz aquele rodízio e nós não temos como manter uma equipe e crescer com uma equipe. O SUS tem 30 anos, está fazendo agora 30 anos, ele atende 200 milhões, é a política pública social maior no mundo, talvez a maior do mundo. Ele atende 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões. Né? E 160, 170 milhões depende exclusivamente do SUS. Depende... Isso aqui, o vermelhinho não está funcionando, mas tudo bem. 160, 170 milhões depende exclusivamente do SUS. E são mais de 1 bilhão de procedimentos, incluindo consultas, cirurgias e tudo. É muita coisa. Fizemos uma pesquisa, o CFM Datafolha, em setembro de 2015, publicada, cuja preocupação maior era o subfinanciamento, a má gestão dos recursos disponíveis e o sistema de controle e avaliação deficitário. Quer dizer, o subfinanciamento e a má gestão, nós vamos ver adiante, é uma questão primordial, mas que não funciona para o governo. Essa pesquisa é agora de 2018, em que 89% dos pacientes atendidos classificaram como péssimo, ruim, ou, tem uma outra aqui, regular. Péssimo, ruim ou regular, 89%. Esses mesmos 89%, eles colocam como prioridade o combate à corrupção, isso é a população dizendo, e a redução do tempo de espera, seja para consulta, seja para exame, eles mesmos falam isso. 39% acham que a prioridade do governo federal deveria ser com o atendimento, quer dizer, deveria ser a saúde. É claro que deveria ser aquilo, 90% deles teriam dito isso, mas existe a violência, existe o desemprego, existem outras questões que se tornam, às vezes, mais importantes. Aqui alguns dos exemplos das pesquisas que o CFM faz através da sua assessoria de imprensa, através dos funcionários. Esse 55% é daqueles 89%, que 55% que eram péssimas as condições. Perdemos quase 34, 35 mil leitos nos últimos 8 anos, o que torna inviável tirar o paciente da emergência ou daquele corredor que ele está lá o tempo inteiro. Não tem vaga para levá-lo. O ministro dizia, esse que saiu, dizia que é porque tem vaga sobrando, tem leite sobrando. A corrupção desviou 4,5 bilhões e o ministro se gabou de ter economizado 1 bilhão. Esse ministro que saiu, que agora é candidato no Paraná, esse ministro disse isso e o Temer aplaudiu. Às custas de que ele economizou 1 bilhão? Às custas de morte, às custas de sequela, porque é impossível, com um orçamento desse. A União deixou de aplicar 174 bilhões nos últimos 15 anos. Aí é aquela questão, ela tem um orçamento pequeno, subfinanciamento. E esse orçamento pequeno, mesmo assim, ela não usa totalmente, usa metade. Quer dizer, ainda sobra dinheiro. $900 mil cirurgias na fila, 93 municípios de fronteira sem UTI, mas também metade dos municípios no Brasil, de maneira geral, não tem nenhuma UTI, nenhum leito de UTI. E a remuneração médica perdeu, nesses últimos anos, 1.300% foi reduzido, foi de perda da nossa remuneração. E aí vem a questão da corrupção. O orçamento de 2017 foi 1 trilhão, 3 trilhões. 1 trilhão foi para a corrupção, 500 bilhões para sonegação, quem sonega é corrupto e quem sonega está no topo, está lá no topo. Nós não conseguimos sonegar. Alguém aqui consegue sonegar o imposto de renda? Não. Renúncia fiscal, que é o crime que é cometido pelo prefeito, governador e pelo presidente. Quer um exemplo? O Temer deu 30 bilhões, as dívidas, os prefeitos não precisaram pagar 30 bilhões das dívidas do INSS, para livrarem ele da segunda acusação, do segundo processo.
né? E lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paes fez uma renúncia fiscal para uma empresa pobre que estava começando agora, que se instalou lá naquela área do Fundão, que é a General Electric. E aí eles dão renúncia fiscal para a Samsung, para a Apple, essas empresas estão começando. E a corrupção propriamente dita, à la Sérgio Cortes e Sérgio Cabral, 183 bilhões. Quer dizer, 1 trilhão de corrupção. Então, só pode dar problema lá na ponta. A terceirização, que tem sido ineficaz e corrupta, o TCE e TCU estão provando isso agora. O próprio Sérgio Cortes, preso novamente por causa de desvio de 71 bilhões da máfia das OS lá no Rio de Janeiro, mas tem também em Goiás. Esse aqui eu não posso pular de jeito nenhum. Esses são os nossos ministros supremos, que entendem muito de trabalho, entendem muito da legislação trabalhista e muito preocupados com a população. Eles se pagam a si próprio aquela coisa horrível, né, que é a taxa que eles recebem de moradia, auxílio moradia. Se deram um aumento, não são eleitos, não fazem concurso público e agora colocam a terceirização para atividade fim, ou seja, agora liberou geral, como se diz na gíria. Isso tudo vai influenciar lá na ponta. Instabilidade de vínculos empregatícios e precarização dos vínculos e da remuneração. Agora entrou mais uma questão nova nisso, que é a pejotização, né? Entrou a pejotização. Eles demitem, a OS chega, demite os médicos e fala, agora você faz um CNPJ para receber o teu salário, senão eu não te emprego. E a questão dos mecanismos de controle que não existem, né? Nem social, nem dos trabalhadores e nem do executivo. Eu estou falando tudo isso porque isso tem relação com o que acontece na ponta, com a violência que está acontecendo na ponta. Essa pesquisa da fiscalização dos conselhos, que o CFM fez agora, em 2018, mostra que em 24% dos serviços fiscalizados, eles descumprem 50% das, como chama, normas sanitárias. 50% são descumpridas, isso no Brasil inteiro. E aí nós temos esse ambiente de trabalho para o médico. O médico trabalha ali dentro. Como ele vai fazer a relação médico-paciente? Como ele vai ser cortês, como ele vai ser educado com o paciente, se ele tem 300 pessoas ali para atender, né? E como o paciente vai ser com o médico educado, se ele está esperando há 5, 6 horas por uma consulta, e depois o médico diz, não tem esse exame tal, o senhor vai ter que ir para o hospital tal, pega o ônibus tal e vai embora. Então, só pode dar problema, né? Só pode... isso aqui é uma maternidade, né? E o governo, o Ministério da Saúde, prega a humanização do parto. Essa é a humanização do Ministério da Saúde, do governo. São gestantes deitados no chão esperando o momento mais sublime da mulher, né? Que é dar à luz a uma criança, ao seu filho. As escolas médicas, já foi citado aqui pelo Barçante, nós temos até agora 323 mil, até agosto, e isso também influencia lá na ponta, né? Não se formam equipes, não tem gente com experiência e gente bem formada. Essa pesquisa é da associação da APM. Ela mostra que de 10 médicos, 7 já sofreram violência, algum tipo de violência verbal, 70% nas unidades de saúde pública. E por quê? Qual é a motivação? Demora no atendimento. Agressões verbais é o que acontece normalmente, na maior parte das vezes. Está difícil aqui mesmo. Deixa eu ver se é mesmo essa. Essa é da Argentina, Buenos Aires, 6 em cada 10 médicos já sofreram algum tipo de agressão. A maior é verbal, e qual é a motivação? A mesma coisa, demora do atendimento. Por isso que aquele povo lá, naquela pesquisa, que 89% disseram aquilo, disseram, tem que diminuir o tempo de espera. Eles mesmos já fizeram o diagnóstico. Aqui em Portugal, a mesma coisa, 2015, 583 denúncias. Em 2018, apenas no primeiro semestre, agora até junho, 400 casos. Quer dizer, eles vão dobrar esse ano, em Portugal. Essa empresa é uma empresa que faz auditoria, é uma empresa de acreditação nos maiores complexos hospitalares do mundo
e ela colocou em 2017 essa questão da violência, que devem identificar e gerenciar eventos sentinelas, que não seja o tratamento de doença, e apontou para a violência, quer dizer, colocando já na sua lista, no seu rol de procedimentos. Em 2017, ano passado, a presidente Luciana, ela fez um apelo e foi a todas as instâncias governamentais, legislativo, judiciário, executivo, falando sobre a violência contra o pediatra. E fizemos uma pesquisa ano passado, uma pesquisa nacional, que ela, há um ano atrás, ela publicou nesse congresso. Então, nós entrevistamos 1.211 médicos e situação de violência foram relatados entre 2,5 e 3 para cada 10 pediatras, menor que a média das outras que nós apresentamos. 26% ocorrendo na rede pública e 12% ocorrendo na rede privada. O sentimento, a percepção de exposição à violência é mais acentuado na mulher, 24% relatam essa sensação. E nos homens, menos, tá? Tem várias explicações, é claro. As faixas etárias, 24 a 44 anos, que é a faixa etária que você está na ponta, está nos plantões, está nas emergências, e as regiões norte e sudeste, as mais complicadas. No interior tem menos violência do que nas cidades, na parte metropolitana. E aí, aquilo que... 5, está ótimo. Aquilo que eu mostrei no início está aqui. O médico, o pediatra, ele trabalha, 55% trabalha nos dois lados, tanto público quanto privado. E depois se divide mais ou menos como está aqui. Então, 26% acontecem as violências no serviço público e 12% no serviço privado e 26% também naquele que trabalha tanto público quanto privado.